Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 73, queremos meditar sobre o tema Perdão Completo. E eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Jesus havia ensinado a respeito da restauração do caído. Jesus havia ensinado como deveria ser o processo da restauração daquele irmão que havia pecado e como ele deveria ser trazido de volta à comunhão com Deus. E quando nós olhamos Jesus trabalhando esse tema com eles, encontramos Pedro perguntando para Jesus: quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? Quantas vezes devemos perdoar aquele que caiu? E Jesus responde a Pedro e aos outros que estavam com ele. Ele responde de uma forma que os judeus com certeza entendiam muito bem. Jesus diz 70 vezes 7, que de fato, na verdade, na tradução do texto, ficaria mais claro se fosse lido ao invés de 70 vezes 7, numa conta de multiplicação, fosse lido 70 vezes e 7. Porque Jesus não estava falando de multiplicação. Jesus não estava falando de uma conta matemática. O que Jesus estava falando é de um princípio eterno, de um princípio que Deus havia estabelecido e que ele estava agora querendo transmitir a eles. O fato é que precisamos entender que o número 7 para o judeu, ele significa algo completo, completude. E o número 70 significa o número 7 10 vezes. Então Jesus fala 70 vezes e acrescenta mais um 7, 70 vezes e 7. Como que se Jesus estivesse dizendo infinitamente. Uma vez que 70 vezes 7 no sentido de multiplicação alcançaria um valor final e poria fim à quantidade de perdão. Mas quando entendemos 70 vezes e 7, então compreendemos que nós devemos oferecer o perdão ao outro, da mesma forma como Deus em Cristo nos oferece. E como é que Ele nos oferece? Infinitamente. Certamente eu e você pecamos muito ao longo da nossa vida. E não apenas isso, e ainda que não tivéssemos pecado, a nossa dívida de pecado é altíssima. Aquilo que nós herdamos e que está no nosso DNA espiritual, aquilo que nós recebemos de Adão, era uma dívida altíssima que nós jamais poderíamos pagar. Mas Jesus foi e gratuitamente pagou por nós naquela cruz. Certamente Pedro e os demais ouvintes, quando ouviram Jesus falar sobre 70 vezes e 7, eles ficaram surpresos e impactados com aquele ensino. Isso lhes parecia impossível, porque na verdade, dentro da cultura judaica, o que Pedro tinha perguntado antes estava baseado num estilo de vida legalista. Por isso, eles não conseguiam compreender tanto amor e bondade em Jesus. O mestre então ilustra o seu ensino com uma parábola. Nela, uma pessoa que devia uma quantia impagável foi perdoada sem que fizesse absolutamente nada para merecer. A única coisa que aquela pessoa fez foi pedir perdão da dívida. Essa mesma pessoa encontrou um companheiro de trabalho e então não conseguiu perdoá-lo de uma dívida muito menor. E nisso ele foi severamente repreendido e condenado pelo seu Senhor. A aplicação dessa parábola, ela é simples e direta. Se Deus nos perdoou uma dívida de pecado contra a sua santidade e que jamais poderíamos pagar, por que é que nós não podemos perdoar a outra pessoa de uma ofensa contra nós que é
certamente infinitamente menor do que a nossa dívida para com Deus? Lembre-se sempre que Jesus é a fonte do perdão completo e o nosso exemplo em perdoar. Por isso, nós precisamos sempre ter em mente: perdão não é sentimento, não é o quanto eu sinto que é o tamanho do meu perdão. Perdão é uma decisão de vontade. Deus nos amou, mas Ele decidiu nos perdoar. E em Cristo Jesus, Ele nos ofereceu perdão completo. Em Cristo Jesus, nós vimos os nossos pecados de forma plena serem levadas na cruz. E Isaías 43 diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Por isso, se Ele perdoou dessa forma, algo tão grande, tão impagável, eu e você somos chamados a perdoar, seja qualquer ofensa que venha contra nós, porque na verdade será infinitamente menor do que aquilo que nós ofendemos a Deus e do preço que Ele pagou para restaurar nossa comunhão com Ele.